eu falo bastante. O Leonardo acabou de me passar a minha formação, né? Tenho experiência eu atuei em planos de saúde, na questão de promoção de saúde, então fazia a gestão dos programas de prevenção e promoção nas empresas, e nos últimos anos da minha atuação profissional, eu coordenei uma área de atenção básica, né, que é onde a gente trabalha muito com educação em saúde, né, nas unidades básicas de saúde, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, e nos últimos anos eu me dedico exclusivamente à docência, tá? Então, morro de saudade da parte profissional, atuante direta, e agora estou na área da docência exclusivamente. Tá? Então, eu espero que vocês aproveitem, assim como acho que o senhor Cláudio Fukuda falou, e o Leonardo também. Eu vou discorrer, fazer a minha apresentação, acho que vai ser gravada, vai ser disponibilizada posteriormente para vocês compartilharem com familiares de vocês, que é muito importante. E desculpa. E as perguntas, caso vocês tenham algumas dúvidas, eu vou então, anotem se vocês virem alguma coisa interessante, alguma coisa que eu falei um pouco rápido, então eu peço que vocês anotem para tirar as dúvidas de vocês ao final, tá? Se caso tiver. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, Leonardo e Cláudio, me falem, fala um pouquinho devagar, porque eu falo muito rápido, mas eu sempre me policio bastante com relação a isso, tá bom? Pode deixar, Lari, pode deixar. Eu já tô com ela aqui na Tá. Vou disponibilizar aqui, só um minutinho. Tarde. Pronto. Ela é um pouquinho pesadinha, mas acho que eu já tenho aqui no meu... Bom, pessoal, só para também lembrá-los que nós disponibilizaremos a vocês por YouTube. Nós vamos mandar o link para o pessoal da CIPA e eles vão disponibilizar para quem não puder acompanhar. Nós vamos disponibilizar, então, através do YouTube, essa mesma palestra. Caso vocês tenham algum problema para acessar, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai poder enviar para vocês individualmente também. Legal? Tá baixando aqui a nossa palestra. Lari, dá uma olhadinha, vê se você consegue agora. Acho que eu achei a ferramenta. Tá, eu tô vendo, você tá falando... Não, eu não tô visualizando aqui. Ah, peraí. Eu consigo... Peraí. Ela sai do Book. Se não conseguir, eu tô com ela já na mão aqui. Tá apresentando? Peraí, deixa eu só ver aqui. Os participantes. Olha, agora eu tô conseguindo compartilhar a tela. Legal. Tá, então pode deixar que eu consigo por aqui. Perfeito. Eu vou silenciar todo mundo aqui para a gente ter mais tranquilidade no áudio, tá bom? Perfeito. Vocês já estão vendo a apresentação? Sim. Sim, tá. Perfeito. Eu mexi aqui algumas coisas, deve ter sido que deu certo. Vamos lá. Bom, então eu vou começar, né, a tratar com vocês sobre o assunto que deve ser acho que a Érica, né, relatou que um assunto que deve ser abordado na CIPAT, mas não só porque tem que ser abordado na CIPAT, mas é um assunto que não sai da moda, é um assunto que é muito importante de ser revisitado, da gente relembrar por quê, né? Então, o que é quando a gente fala sobre o que são as infecções sexualmente transmissíveis, ou quem é um pouquinho mais antigo, assim, que nem da minha época, a gente falava de doenças sexualmente transmissíveis, né? Na verdade, esse conceito, quem pediu para mudar, né, alterar para infecções, foi a OMS,
Porque a OMS falou assim, olha, falar de doença é você estigmatizar uma pessoa, porque ela pode ter uma infecção e não estar doente, não apresentar os sintomas. Tá? Então, por isso que a gente fala hoje sobre ISTs, mas não mais sobre DSTs, mas popularmente elas são conhecidas como doenças venéreas, como está aqui na nossa apresentação. Então, também não é errado você falar, é uma doença venérea. Tá? Então, pode falar sobre doença venérea, também pode falar um pouco sobre DST, porque a gente ainda não fez essa transição, se acostumou com esse novo conceito, né, da OMS. Então, mas hoje a gente fala sobre infecções sexualmente transmissíveis. Né? Ela pode ser transmitida por qualquer micro-organismo, certo? Se micro-organismo, a gente entra o quê? Vírus, fungos, protozoários, bactérias, enfim, todos eles são agentes causadores, né, das ISTs. Ela é... Nossa, tá bem... Tá passando agora. Ela é prevalente em ambos os sexos, ou seja, a mulher pega mais do que homem? Não necessariamente, tá? Então, o risco entre homem e mulher comprovadamente é o mesmo da exposição, tá? Então, as ISTs, elas aumentam todos os anos, então, apesar das as ações educativas, ações de prevenção, ela continua aumentando, se tornou um problema de saúde mundial, não só aqui no Brasil. E o que mais nos preocupa é com relação à prevalência dessa doença na faixa etária de 15 a 24 anos. Alguns de vocês devem já pensar assim, Larissa, mas será que não tem em idoso também? Idoso também é preocupante, porque o idoso ele já vem daquela do costume dele de não usar o preservativo, né? Então a gente chama de idoso acima de 70 anos, octogenários, nonagenários, mas eles acabam por contrair essas ISTs, por se infectar com relação às ISTs, por conta do padrão de comportamento da juventude, que tem mudado bastante, né, com relação à falta do uso do preservativo, tá, a educação sexual. Então, no Brasil, aqui as estimativas da OMS com relação à transmissão de infecção sexualmente transmissíveis, a cada ano são clamídia, tá, 1.900.000, a gonorreia, desculpa, 1.500.000, sífilis, problemas de saúde pública aí nos últimos 2, 3 anos tem aumentado de forma vertiginosa, então sífilis 937 mil com tendência a aumento, tá? E mais para frente eu vou falar com vocês quais são os riscos, né, os sintomas de cada uma dessas doenças, o HPV, que é o herpes papiloma vírus, e o herpes genital, tá? Não, e o HIV, né? Tem também hepatites. Então, eles não estão aqui. Eu trouxe aqui quais são os principais, tá? Os mais incidentes, tá? Eu trouxe aqui nessa imagem, eu achei bastante interessante, ela tá dentro, tem uma publicação da OMS que ele fala sobre as metas, né, as estratégias que os países no mundo inteiro devem fazer com relação às ESTs. Ela é tão preocupante que eles fizeram um manual, né? Então, o manual ele tem algumas metas que vão até 2021, então a gente está no nosso 4º ano, que eles chamam de quinquênio, né? Você tem 5 anos para você melhorar seus resultados, né? Com relação às infecções. Então, olha só que interessante, né? Como a gente pensa assim, IST... Eles falam que as mulheres são mais infectadas, mas assim, elas são mais assintomáticas. Então, nós, mulheres, não vemos, né, a manifestação da doença em si, tanto quanto os homens, tá? Elas são anatômicas, né? Então, porque a gente tem o colo uterino ele fica lá escondidinho, a gente faz os exames preventivos anualmente, ou às vezes a gente pode espaçar esses exames se a gente não tiver nenhuma alteração do Papa Nicolau. Então, a gente tem aí a mulher ela tem uma apresentação da IST muito diferente do homem. Não que ela tenha um risco maior de se infectar, ela vai se infectar igual, mas ela é, na maior parte das vezes, assintomática. Tá? Então, achei bem legal essa foto de IST. Para eles algumas manchetes, e se vocês perceberem que está pequenininho aqui. Então, essa é a primeira manchete da Veja. A OMS alerta sobre o aumento de DSTs. Olha, ele usa DST, né? Mas é porque é um jornalista, então ele não está na área técnica, então tudo bem, pode usar. DST na era dos aplicativos de paquera. Né? Essa notícia foi do dia 7 de junho de 2019, então relativamente foi antes da pandemia, né? Mas isso preocupa quando a gente pensa em pandemia, porque mas o que tem a ver, né? Você usar aplicativo de paquera, né? O Tinder, esses aplicativos, com relação ao aumento do DST.
porque você assume um comportamento de risco. Hoje é importante a gente falar que não existe mais grupos de risco. Quando, aquilo ali é grupo de risco. Não. É o grupo de risco, na verdade, qualquer pessoa que tenha um número alto de parceiros e que não usa, né, métodos de barreira, né, para prevenção dessas ISTs. Então, a gente não se fala mais em grupo de risco, a gente fala sobre comportamento de risco. Então, os hábitos por utilização dos aplicativos de paquera fizeram um trabalho e viram que a maioria deles não utilizavam camisinha, né, o preservativo na hora dessas relações sexuais casuais. Tá? Então, esse é um comportamento de risco, né? Tem uma outra reportagem aqui, agora de 8 de fevereiro de 2020, da Agência Brasil. Essa reportagem em si é super legal, eu deixei uma fonte para vocês, que foi sobre uma ação grande que o Ministério da Saúde fez, que precedeu o Carnaval. Carnaval é sempre uma época do ano que eles reforçam, né, as ações de prevenção das ISTs, né, por motivos óbvios, por conta de alto consumo de álcool, de drogas, que isso suscetível também ao comportamento de risco. Então, muito também se fala sobre a população jovem, né, que tem esse comportamento, e a outra aqui no cantinho, né, pela BBC, na verdade, em 16 de novembro do ano passado, que as infecções sexualmente transmissíveis estão em alta no Brasil. Né? Então, tudo isso corrobora a ideia da gente conversar sobre isso hoje. Né, de vocês compartilharem até com familiares de vocês, quem tem filho adolescente, até filhos infantil, criança, é importante de introduzir essa temática dentro dos lares de vocês, né, e na vida de vocês também, né. Aqui, pelo site da OPAS, né, a OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde, que ela é representação da OMS, né, na América do Sul. Então, ela também traz aí que a cada dia há 1 milhão de novos casos de infecção sexualmente transmissíveis. Então, eu quis trazer para vocês, assim, não é para todo mundo ficar desesperado ou ficar com medo, mas é para alertar com relação a esse aumento, tá? É uma preocupação de todos os órgãos de saúde, Ministério da Saúde, Mundial também. Então, por que eles atribuem esse aumento, né? Eles fizeram uma pesquisa de comportamento, logicamente, fizeram alguns questionários dentro de todos os países, e o que eles observaram, né? A primeira coisa, negligência do uso da camisinha, então ela tem que ser utilizada em todas as relações sexuais. Eu não quero saber da vida aqui de ninguém, não precisam falar, mas será que todas as vezes, quando eu fui ter alguma relação sexual, eu usei a camisinha? Eu conheci a pessoa há um mês, estava tudo certo, mas será que eu usei a camisinha? Eu não sei, acho que nem todo mundo aqui vai conseguir responder falando sim, eu usei 100%. Não sei que tem uma outra pessoa, mas a maioria negligencia o uso, tá? Pode ser, o comportamento, porque eu bebi demais, eu esqueci, enfim, mas ela não é utilizada pelos respondentes, não foi utilizada em 100% das vezes que deveria ter sido usada. Tá? Muito se deve à evolução dos tratamentos, então isso é uma discussão dentro das pautas internacionais com relação, por exemplo, ao tratamento de hepatite C, tratamento do HIV, que hoje a gente não vê mais aquele paciente, né, ou aquela pessoa que tem o HIV, que ele contraiu, ele está lá, emagrecido, doente, ele morre cedo. Hoje em dia, a doença é muito bem controlada, o HIV, quando não, eles não zeram, né, a contagem, enfim, mas essa sensação de segurança, fala assim, tudo bem, se eu pegar HIV, eu tenho um coquetel de graça, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem o melhor tratamento, isso a gente não pode tirar do SUS, que é o melhor tratamento de ponta e de graça, né, para o cidadão brasileiro. Então, geralmente as pessoas não têm medo, falam, eu vou lá e pego o remédio, assim como acontece também com a hepatite C, que é um vírus tão grave quanto o HIV, mas que também tem tratamento. Então, as pessoas acabam assumindo uma postura de risco porque falam que tem tratamento para aquilo, né? Assim como a gente tem a adotação, quando a gente adota hábitos saudáveis, né? Não tem uma dieta com baixo teor de gordura, sódio, mas qualquer coisa, se ficar doente, já tem remédio para tomar depois, né? Muita gente pensa assim, né? E um terceiro ponto, que uma especial atenção que a gente fala da Inglaterra, eles, por exemplo, conseguiram constatar a supergonorreia. Então, aqui no Brasil também já tem, ou seja, a pessoa tem a gonorreia e ela não consegue mais tratar. Primeiro, se trata a gonorreia com penicilina benzatina,
E é um medicamento que é de baixo custo, tem nas UBS, as unidades básicas de saúde, só que as pessoas, por estarem tendo comportamento de risco, acabam fazendo com que o micro-organismo da gonorreia, ele fique cada vez mais resistente e ele não responda mais ao tratamento disponível na rede. Então, a pessoa vai ficar com gonorreia e vai ficar tratando até que mate esse bicho. Então, hoje a gente já se fala da supergonorreia, tá? Que é a resistência dos micro-organismos aos antibióticos, tá? Para contenção e tratamento. Trouxe para vocês aqui, mais como uma curiosidade, dentro desse livro, né, do manual lá da OMS, aqui eles pedem aqui as metas, né, que os países no mundo inteiro devem se comprometer com relação à redução, né, aqui ele fala sobre a sífilis e gonorreia, especialmente essas duas patologias, essas doenças, né, das infecções, e ela tem aí, ó, 90% para 2030 de redução, né, uma meta bastante arrojada. Não sei se todos os países vão conseguir chegar nessa meta, mas ele fala aí, ó, no quinquênio de 2016 a 2021, geralmente são 5 anos em que esses países devem fazer medidas fortes, medidas contundentes, para que você consiga baixar, né, o nível de infecção, o nível das ISTs, tá bom? Então, aqui é legal, olha só, a meta deles, a gente está aqui bem alto, e aqui é onde a gente tá bom? E aí, agora a gente vai falar sobre as patologias, as doenças em si, tá? Então, a gente fez aqui algumas apresentações tá bem resumida, tá bom? Mas que vocês entendam de uma forma palatável, que vocês consigam compreender a diferença de uma para outra, elas são às vezes muito parecidas, tá? Tem, por exemplo, aqui que eu não coloquei a Cândida, né? Que a Cândida, ela é muito recorrente, principalmente entre as mulheres, mas aí a gente fala sobre o pH, e aí eu posso explicar um pouco mais à frente qual que é a diferença dela das outras, tá? Mas vamos lá, clamídia, né? Clamídia é uma doença pela bactéria, né? Então não é vírus, não é protozoário, então é a bactéria Chlamydia trachomatis, e deve ser a maior prevalência do mundo, tá? Então lembra quando eu coloquei ali na frente daquele gráfico lá? É a primeira que tem maior prevalência, né? Então essa infecção ela atinge especialmente a uretra e órgãos genitais, mas pode acometer a região anal, a faringe e ser responsável por doenças pulmonares. Essas doenças pulmonares é quando você não trata, né? Então, assim, em últimos casos, quando você tem lá a manifestação dos sintomas, você tem a doença, mas você é negligente com relação ao tratamento. Então, sintomas. Essa infecção, ela pode ser assintomática, olha aí. Então, geralmente, nas mulheres, ela é assintomática, nos homens menos, mas também pode ser, né? E quando ela aparece, né? Quando ela pode ficar lá 15 minutos incubada, você ter tido 2, 3 parceiros aí sem camisinha em 15 dias e depois não saber de quem que você pegou, né? Isso é um risco que acontece também. Então, geralmente ela provoca dor ou ardor ao urinar, né? Aumento do número de micções, ou seja, você faz xixi mais vezes. Presença de uma secreção fluida, então não é uma secreção grossa, uma secreção mais clarificada, que é o que a gente chama. Perda de sangue nos intervalos do período menstrual e dor no baixo ventre, no caso das mulheres, né? Porque a gente fala assim que essa infecção, ela acende o que? Ela sobe, então ela pode invadir lá o seu útero, as suas trompas, e causa uma dor, e é uma dor como se fosse uma dor cólica, tá? O tratamento, né, o sintoma da clamídia, a gente fala assim, mas será que o corrimento pode ter também no homem, né? Ele tem a secreção que sai do pênis. Tem cheiro, não tem? Geralmente tem cheiro. Tá? Então, não é um cheiro bom, tá? Então, ele tem cheiro, tem odor. Então, é importante, né? Que assim que vocês percebam, se tiver algum tipo de sintoma presente, procurar um médico para avaliar. Né? O tratamento tem o uso de antibiótico específico, né? Então, só um médico deve receitar, farmacêutico não, a vizinha não fazer chás, banhos de assento, isso às vezes aumenta o risco. Então, é importante que você procure um médico, porque tem que fazer tratamento com antibiótico específico. Tá? Importante, quando eu falo que 15 dias ela ficou ali incubadinha, eu tive 3 pacientes, tive 3 parceiros nesses 15 dias, eu não sei de quem que é, então é importante que se comunique depois essas pessoas de que você tem a clamídia e de que pode ser tratada. Uma vez tratada, você cura ela, né? Mas é importante que você avise esses parceiros de que você contraiu, você não sabe de quem, porque essas pessoas também devem ser tratadas, tá? Para não ter a reinfecção ou elas transmitirem para outras. Então, é recomendável também suspender as relações sexuais no período de tratamento, para não ter o risco de reinfecção, tá? Vamos lá para a próxima.
Gonorreia. Gonorreia também é uma das mais comuns que existem, né? As doenças mais comuns, extremamente, a gente chama de transmissível, né? Então, a gente consegue diagnosticar a gonorreia com uma secreção genital, seja no homem a peniana, né? Ou na mulher, o corrimento. O tratamento também a gente faz com antibiótico, né? Então, geralmente, eu falei no início, mas a gente faz com penicilina benzatina. É importante dizer que teve uma época aqui no Brasil que a penicilina ficou em falta. E aí, um dos problemas maiores, eu lembro que eu estava em unidade básica de saúde com o pessoal, que a unidade básica de saúde é onde você faz o tratamento da gonorreia, das principais ISTs, e na unidade básica de saúde que você pode ir, ou se você tiver acesso a convênio, né, operadora de saúde, você pode procurar um urologista, ginecologista, mas via de regra, a maioria da população pode procurar um bom UBS, mesmo porque o tratamento lá é gratuito. Então, teve uma época que a gente ficou sem a penicilina, então era um baita de um desafio cuidar dessas pessoas, porque como é que você vai diagnosticar um paciente com gonorreia, ou seja, também com sífilis, e não ter medicamento para tratar, né? Então, foi um dos maiores aí desafios que enfrentou, e quanto mais pessoas pegarem, maior o risco de ter falta da penicilina, apesar de barata no mercado. Vide aí a questão da pandemia, quando a gente olha para os EPIs, né, faltou, ficou mais caro por conta da questão de oferta e demanda, tá? Então, um dos riscos, né, da gonorreia e também da clamídia, a gente chama de doença inflamatória pélvica na mulher. Na mulher é uma doença que pode causar, sim, esterilidade. Então, por isso que é muito importante, assim, as mulheres são muito suscetíveis porque a gente não vê, às vezes, a doença, ou a gente também olha, às vezes, um corrimento e acha que aquilo não deve ser nada, deve ser alguma coisa normal, enfim. Então, são doenças que preocupam com relação pode causar esterilidade na mulher, né? No homem, dependendo da infecção, sim, também, mas a mulher é muito mais, tá? Por conta das que a gente chama de DIPS, que é doenças inflamatórias pélvicas, tá? Mulher grávida, pegou gonorreia, né? Pegou sífilis do parceiro, ou teve alguma relação fora, não sei, né? Então, as pessoas são livres para fazer o que quiserem, não usou camisinha, né? Então, qual que é o risco para o bebê, né, na gonorreia, né? O bebê, logicamente, ele não vai pegar a gonorreia, mas ele vai passar ali pelo canal vaginal, vai estar em contato com a mãe, então ele pode ter uma oftalmia neonatal, que a gente chama, como se fosse uma conjuntivite, tá? E se ela não for tratada, ela pode, esse bebezinho, né, o neonatal, o RN, pode ficar cego. Então, esse é um dos riscos aí da infecção da gonorreia quando é transmitida de mãe para filho, tá? Sinais e sintomas, então, é vermelhidão, inchaço nas pálpebras, isso do bebê, né? Presença de secreção, né? Ou pus nos olhos. Aplicação de colírio na primeira hora. Então, uma vez que você, por exemplo, você conhece alguém que está grávida, que contou para você que está com gonorreia, com alguma coisa, então é importante que se comente isso na sala de parto, porque esse bebezinho, assim que nascer, vai receber um colírio no olho, geralmente de antibiótico, para poder tratar essa gonorreia, essa oftalmia neonatal, que a gente chama, tá bom? E o tratamento da gonorreia é um tratamento também com antibiótico, né, e tópico também. A gente pode usar, associar com, não para bebê, mas para gente, né, quando a mulher ou o homem contrai essa infecção. Hepatite eu costumo falar assim para todo mundo, para alunos, meus filhos quando ficarem maiores, assim, eu tenho um pânico de hepatite, mas um pânico porque é uma doença que quando ela salva a hepatite B, que a gente tem a imunização agora, não sei se todos aqui já tomaram vacina de hepatite B, então tem no Sistema Único de Saúde, mas existe a hepatite C que é extremamente agressiva, ela é uma doença que pode se tornar crônica, né, se você não conseguir zerar, né, e ela evolui aí para uma cirrose câncer hepático. Então, às vezes a gente fica muito no holofote ali, olhando para HIV, olhando para sífilis, mas a gente esquece um pouquinho do risco da hepatite. Então, hepatite, gente, é um negócio que é preocupante também, né? Então, fora as outras, são doenças orgânicas, né? Elas não têm manifestação diretamente ali no órgão genital da pessoa, mas é uma manifestação sistêmica orgânica, que é o que a gente chama. Hepatite, como o próprio nome diz, é uma inflamação no fígado, tá? Na hepatite B, ela vai desaparecer naturalmente, e nas outras, em 50% ela fica crônica, mas ela é controlada por vacina, né? Hoje a gente tem vacina, os adultos podem se imunizar, são 3 doses para você soroverter. E a hepatite C, não existe vacina, tá?
Então, a hepatite A também não tem, a gente tem hepatite D também. Não existem vacinas para esse tipo de hepatite. Então, é super importante que se mantenham medidas para prevenção dessa doença. Tá? Sintomas de hepatite: náuseas, vômitos, diarreia. Então, a cor amarelada, que a gente chama da icterícia, né? Na pele, na parte branca, na esclera do olho, na parte branquinha. A urina fica com cor de Coca-Cola, tá? E às vezes as fezes ficam esbranquiçadas, tá? Então, esses são os sintomas da infecção ativa da hepatite. Você pode contrair hepatite e ficar lá 20 dias sem ter nenhuma manifestação e 20 dias depois manifestar tais sintomas, tá? O que aconteceu com a hepatite? Peguei a hepatite agora, né? Então, qual que é o tratamento, né? Para a hepatite B, a gente tem a imunoglobulina, que também tem disponível no Sistema Único de Saúde, que também, como eu falei, é isso que o pessoal acaba eles acabam relaxando, sabendo, tem um tratamento de graça, a doença a gente pode zerar, a contagem do vírus, enfim. Mas, né, ela tem um risco muito alto de você evoluir. E tem a vacinação também, não, as 3 doses. Para hepatite B aguda, não existe um tratamento específico, né? Então, só sintomático. Então, se você está com febre, com enjoo, com diarreia, então você vai fazer a administração sintomática sob pressão médica. E a hepatite B crônica também tem alguns medicamentos antivirais, tá? Que às vezes eles pausam aí a evolução da doença. Já a hepatite C é uma hepatite de uma manifestação mais grave do que a B, né? Porque ela tem alguns medicamentos antivirais novos, tá? São medicamentos de alto custo, já são medicamentos difíceis de você conseguir no Sistema Único de Saúde. Alguns planos de saúde oferecem esse tratamento para hepatite C, para o vírus C, mas não é todo mundo que consegue. E geralmente aqueles pacientes que são candidatos a transplante de fígado são portadores do vírus C, tá? Vamos lá. Herpes genital. Herpes genital também é uma doença simples, assim, né? Na verdade, ela é muito comum. Ela também é uma ST, a gente chama de ulcerativa, porque ela faz feridinhas. É uma doença causada pelo HSV1, HSV2. Ela é diferente do HPV, tá? Então, ela é um vírus da herpes, tá? Mas ela é um outro tipo de vírus. Então, assim, o herpes você consegue ver com um menor número de tempo quando você pega de alguém, tá? Então, assim, as lesões, elas aparecem de 4 a 7 dias. Então, teve a relação, geralmente de 4 a 7 dias depois, até uma semana depois, você começa a perceber vesículas, né? Que são bolinhas, que essas bolinhas, elas têm um líquido amarelinho, super doloridas, aí elas estouram, né? E acaba evoluindo com uma ulceração, uma ferida, a casquinha, né? E, então, ela pode acontecer no prepúcio, na glande, na cabeça, do pênis, em homens também, na região escrotal também pode, na mulher, lábios, clítoris, períneo, vagina, cervix, ao redor do ânus também, pode migrar para lá também, né, para quem também pratica sexo anal. Formas de contágio também por meio de contato com as lesões, então também, fazer então sexo, a relação sexual oral, genital, o mesmo manual genital, tem um risco de você se transmitir. Uma doença extremamente transmissível também, com uma alta taxa aí de infecção. O herpes, ele não tem um tratamento, né? Uma vez que você contrair, você vai ter o resto da vida, porque você pegou aquele vírus, ele vai ficar dentro de você. Então, você pode tratar ele com pomadas, geralmente é o Zovirax, Ciclovir. Pode tratar também com medicamentos via oral, né? Antivirais via oral, também tem. E uma vez que você tem o herpes, você vai ter ele para você pro resto da vida. Não que você vai transmitir o herpes o resto da vida. Quando você tiver a ferida, você não pode de forma alguma ter contato sexual com ninguém, né? Nem tocar, ou nem compartilhar toalha, porque ele é extremamente transmissível. Saíram as feridas, né? Cicatrizou, você pode vir até sem transmitir o herpes. Geralmente a fase de transmissão do herpes genital é a fase de bolhosa, que eles chamam, tá? Tem muito mais que aquele herpes da boca. E aqui a gente vai falar sobre HPV, que é o herpes papilomavírus, que eles chamam, que existem mais de 100 tipos de HPV, né? Então, eles fizeram uma vacina. Essa vacina que a gente tem hoje é para alguns tipos, aqueles que são mais
são potencialmente danosos, né, que podem evoluir para um câncer de colo uterino, principalmente nas mulheres. Então, o HPV, ele é uma formação de verruguinhas na pele, geralmente pode ter na boca também, na corda vocal, se tem a relação oral genital, no ânus uretrogenitais também. Tá? Então, geralmente essas lesões, quando não tratadas, seja no homem ou na mulher, elas podem evoluir para tumores malignos. Tá? Então, principalmente mulher de câncer de colo uterino, né, estão associados aí à infestação que eles chamam de infecção por HPV previamente, quando teve contato lá na juventude. Tratamento, né? Não tem o tratamento para eliminação do vírus, mas tem o tratamento, geralmente eles chamam a cauterização, né, dessa verruguinha, então eles vão lá, tiram a verruguinha. E o melhor tratamento hoje, o padrão ouro, é a vacina. Né? É difícil falar de vacina para a gente, que já é mais velho, tem mais de 40 anos, mas para os jovens, agora vocês que são pais de crianças e adolescentes, temos aí a vacina da HPV disponível de graça no SUS, para meninos e meninas, que fazem a proteção, né, contra os tipos 6, 11, 16 e 18, que são aqueles mais agressivos. Então, esse é o melhor padrão para tratamento, fora a utilização do preservativo, né, para não fazer a infecção do vírus. Vamos falar sobre sífilis. Sífilis eu fico em pânico, porque era uma doença muito antiga, que a gente tinha quase erradicado, assim como tinha acontecido com sarampo, né, sei lá se é uma doença sempre endêmica, eles chamam, mas era muito parecido com o sarampo, a gente tinha quase que, né, você não se via mais, e nos últimos 5 anos a gente teve um boom. E sífilis, o mais interessante é que você vai falar assim, mas sífilis é coisa de gente que mora na favela, coisa de gente... Não é. Sífilis é uma doença prevalente e dependente de cunho social, né, econômico, social, enfim. Ela tem crescido em todas as faixas etárias, principalmente nos jovens, tá? E sífilis tem muita relação com a falta de uso de preservativo. Tá? Então, não adianta falar que é uma falta de educação do pessoal que tem baixo nível de educacional ou de renda, mas não tem, porque dentro da faixa populacional aí, detentores aí, as maiores que são minorias, também tem uma prevalência muito grande, tá? Então, tem uma notícia da Agência Brasil também que saiu esse ano, em fevereiro. Então, agora na pandemia, eles estavam discutindo sobre isso, que tem um caso de sífilis a cada 3 minutos e 18 casos a cada 1 hora. Eles ainda não fizeram a contabilização das ISTs na pandemia, mas eles acreditam que esses números não baixaram, tá? Não baixaram. Porque geralmente o comportamento de risco, geralmente são as pessoas que têm aquele povo que não usa máscara, que não quer higienizar as mãos com álcool gel, ou que promove aglomeração de pessoas. Então, comportamento de risco nas ISTs, a gente transfere também para o comportamento de risco quando o cara não vai usar uma máscara, né? Ou quando ele deixa de fazer a aglomeração, né? Aí a aglomeração a gente vê tanto nos pancadões quanto nas mansões, né? As festinhas. Então é importante que a sífilis, ela não tem baixado, ela tem erradicado do Brasil, tá? Então ela é uma doença de evolução lenta. Se ela não for tratada, pode se comprometer vários órgãos como olhos, pele, né? Ossos, coração. Os sintomas da sífilis, a gente chama a sífilis tem 3 estágios diferentes, então tem a primária, secundária e terciária. A primária, ela é mais fácil de você perceber, que ela é uma tem pequena feridinha nos nossos órgãos genitais, e ínguas, né, na verdade, ínguas é quando a gente tem aqueles gânglios, né, na região das virilhas, né, de direita e esquerda, então você sente lá algumas ínguas e pequenas feridas. Sífilis secundária são manchas vermelhas na pele, na boca, palma de mão e planta dos pés. Dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite, e linfonodos também são os gânglios aumentados. E a sífilis terciária, que aí é aquela sífilis que você não detectou lá atrás, ela evoluiu, então ela compromete o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, e tem uma lesão permanente em pele e ossos. O tratamento de sífilis também é um tratamento barato, disponível no SUS, né, é um antibiótico que você tem que tomar, né, penicilina, assim como a gonorreia também, né, eles têm mais ou menos mesmo medicamento por ser bactéria. E também as pessoas acabam não tendo medo, porque falam, só ir depois lá no UBS tomar uma injeção por semana, né, porque tem os esquemas diferentes dependendo do estágio da sífilis que você tá. Se você tá grávida e você descobriu que tem sífilis, tanto é que sífilis é um teste que ele é obrigatório
durante a gestação, nas 40 semanas, você tem que repetir ele pelo menos 3 vezes, né? Que eles chamam de VDRL positivo ou negativo, reagente ou não reagente, porque você tem que tratar, tá? Porque ela tem um risco de trazer uma formação fetal grande, tá? Da sífilis. Agora, o HIV, né, ou a AIDS, ou a SIDA, né, que é síndrome da imunodeficiência adquirida, o certo é SIDA, o HIV é o vírus, né, que acomete a SIDA, na doença em si, essa do final da infecção crônica, né, provocada pelo vírus. É uma doença que anula a capacidade do sistema imunológico, acho que todos aqui conhecem HIV, acho que consideram, a gente pegou muito essa fase, né, nos anos 80, então, hoje a gente já conhece o que é, né, o Covid vai ser, eles chamam hoje, os epidemiologistas falam que o Covid é a nova AIDS, né, a nova HIV, que eles estão querendo descobrir o que é, vão descobrir o tratamento, mas vai demorar um pouquinho. Né, quais sintomas do HIV, né? Quando ele está ali agindo, né? Febre constante, tem as manchas na pele, o sarcoma de Kaposi. Essas manchas já é no estágio mais avançado da doença, né? Não é no estágio em que a pessoa está relativamente saudável, né? Com o sistema imunológico perfeito. Calafrios, ínguas, dores de cabeça, garganta muscular, surgem de 2 a 4 semanas após contrair o vírus, às vezes não. Nas fases mais avançadas é comum o aparecimento de doenças como tuberculose. Então, como você tem uma redução aí da ação do seu sistema imune, você tem aí uma suscetibilidade a contrair as TBs, pneumonia, Covid, meningite, toxoplasmose, porque o sistema imunológico não funciona da forma como deveria funcionar. Da AIDS, tem muito mais casos entre homens do que em mulheres, mas vem diminuindo bastante por conta da questão de comportamento de risco, porque mulher também tem comportamento de risco. A faixa etária em que a AIDS é mais de 25 a 49 anos de idade, tem sim a infecção da AIDS em idosos? Tem. Tá? Tem crescido? Tem, mas a idade que está aí nos top 10 de crescimento é de 25 a 49 anos. Nas mulheres, 86 por caso são de relações heterossexuais, ou seja, o marido é quem transmitiu para ela, tá? São de relações com o homem, então o homem acabou transmitindo para a mulher. Entre os homens, o marido nem tanto, porque você não precisa estar casado necessariamente para pegar o HIV. Então, entre os homens, 45% dos casos são por relações heterossexuais, 24% por homossexuais e 7,7% por bissexuais. Então, por isso que a gente tem que desmistificar aquela ideia de que o homossexual ele vai passar AIDS muito mais do que uma relação heterossexual. Mentira, tá aí os dados que já demonstram, né? Então, a maioria das relações heterossexuais é que são as que fazem a transmissão das infecções, da infecção por HIV. Tá? Então, não tem nenhuma relação com relação à escolha, opção sexual do indivíduo. A epidemia no país ela é concentrada em grupos que expõem a um risco maior de infecção, como homossexuais, prostitutas, né, as mulheres que trabalham, né, com sexo, e os usuários de droga, quando eles compartilham, né, as seringas, né, e agora tem a questão de outras drogas aí injetáveis, que vão ter novas drogas injetáveis que a gente vai conversar amanhã, então, assim, com relação ao comportamento de risco também, não só o sexual, mas de comportamental. Transmissão, né, do HIV. Então, dependendo do contato com alguma área ferida no corpo, então tem que ter ferida aberta, então pegar na mão, abraçar, beijar, não vai passar o HIV. Mas, se você tá com uma ferida aberta, entrou em contato direto com sangue, com sangue ou com sêmen de algum indivíduo que tenha HIV, você tem um alto risco de contrair. Não se transmite pelo suor, beijo, aperto de mão, né, uso de banheiro público, se transmite por penetração sexual desprotegida, uso de agulha infectados e mãe para feto, tá? Então, por isso também a mulher tem que repetir os exames de HIV também, acho que, se não me engano, cada 2 ou 3 vezes durante a gestação, porque existem medidas de prevenção e proteção ao bebezinho, tá? O tratamento da AIDS, acho que em 95 foi o coquetel, né, que eles chamam coquetel, o AZT, né, começou a ser para receptores portadores. Então, ela deixou de ser uma moléstia fatal e ela virou uma doença crônica. Então, ela faz parte hoje das DCNTs. Apesar dela ser uma doença infecto-contagiosa, né, porque você pega ela, você tem contato com alguém, ela é uma doença crônica. Tá? Então, os pacientes eles conseguem conviver com vírus, assim, eu tenho alguns conhecidos que são portadores e eles
assim, não tem cara, não tem coração, não tem jeito, você não acha. E a pessoa são portadoras há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, estão saudáveis, mas fazem o uso regular da medicação. Então, por isso que também as pessoas têm um pouco aí de comportamento de risco, porque fala, tá se tratando, tá bem, então tá tudo certo. E agora também veio a questão dos protocolos de pré-exposição, né? Tem os testes de farmácia hoje de HIV, quem tem aí curiosidade, eles já vendem esses testes para a pessoa fazer o teste rápido, para ver se não tem HIV, que é uma forma de barreira, mas tem um falso positivo ou um falso negativo, né? Então é importante que a gente invista nas medidas de prevenção. Quando a gente olha para os principais órgãos de saúde, seja ele Ministério da Saúde, OMS, a OPAS, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a principal medida padrão ouro que a gente fala é educação em saúde para todos os níveis, inclusive criança, adolescente, adulto e idoso. Então, a educação em saúde começa na escola, né? Então, as unidades básicas de saúde devem investir em educação sexual, educação em saúde, para mudar esse comportamento de risco futuro. Né? Então, hoje a gente está aqui conversando com adultos, mas eu lembro muito pouco, assim, na escola, quando eles abordavam, falavam muito mais sobre educação sexual do que a questão do risco de você contrair alguma DST. Ou, quando tinha isso, mostrava um monte de foto horrorosa, né, cheia de ferida, umas coisas assim horrorosas, e é aquilo que você lembrava, mas não ficava comigo assim, o comportamento de risco, né? O que é o comportamento, o que eu tenho que fazer para não pegar essas doenças, né? É uma questão do medo. Então, a educação em saúde, ela é a primeira coisa. Por isso que é importante que nós, pais de pequenas crianças, adolescentes, a gente comece dentro de casa a conversar, e os adultos também, né, se conscientizem com relação a isso. Utilização de camisinha em todas as relações, do preservativo, ele deveria ser regra, ele é de graça, tem um monte aí nas UBSs, né? Ele às vezes você pode entrar no UBS e pegar quantos você quiser, tanto masculino quanto feminino. Então, camisinha em 100% das relações. Ah, mas eu vou usar com meu marido? De preferência, sim, porque hoje em dia a gente não sabe o que é. Então, de preferência, sim. Tá? Então, a gente também tem essas questões, às vezes, machistas, né? A gente vive aqui no Brasil, uma vez fala assim, mas mulher minha não vai usar. Então, é complicado. Uma terceira recomendação é evitar se relacionar com múltiplos parceiros, ou seja, que a gente chama de comportamento de risco. Mas quem é promíscuo, a questão não é promiscuidade, né? A questão é assim, quantas pessoas você se relacionou no último mês ou nos últimos 2, 3 meses? Né? Você utilizou a camisinha com todas elas? Então, é importante também não se ter o menor número de relações possíveis. E se tiver, sempre utilizar o preservativo, a camisinha. No caso dos usuários de drogas injetáveis, nunca compartilhar seringas. Tá? Existem algumas ONGs que trabalham com relação à distribuição, isso é um pouco controverso, é um pouco debatido, discutido com várias classes, igreja, enfim, dizendo que você estimula as pessoas se você fizer entrega de seringas e agulhas descartáveis, mas enfim, de qualquer forma, durante o uso dessas drogas, então nunca compartilhar seringas e agulhas. E, por fim, qualquer alteração, seja ela principalmente depois de uma relação sem uso de um preservativo, procurar um médico se tiver algum sintoma ou se você tiver na dúvida de que alguma coisa não está bem, ou você sentiu uma dorzinha, ou sentiu um corrimento, uma secreção que não está com cheiro bom, com odor bom, procure um médico para poder fazer o tratamento adequado. Lari, vamos lá, legal. Acho que passei só um tiquinho, né? Não, ótimo. A gente sabe que é um assunto muito extenso e como a gente está gravando, eu até não interrompi, porque existem muitas informações e eu acho que estando gravado aí para o pessoal da Orion depois acessar ia ser muito bom. Eu agradeço imensamente, adorei. Eu não sei se vocês vão ter alguma dúvida, que pelo menos no chat não tem. Existem algumas, a gente já faz essas palestras já há um tempo, né? Então a gente sabe que as pessoas ficam um pouco mais tímidas, né, de perguntar. Sim. Então, se vocês preferirem, podem mandar
o glaboral@glaboral.com.br. A gente vai enviar para a doutora Larissa, ou melhor, para a Larissa, e aí depois a gente reenvia sempre com muita descrição. Caso vocês prefiram, pode organizar com o pessoal da CIPA, né? E, mais uma vez, vai ficar gravado isso no YouTube, e pelo menos aqui no chat, para mim, não apareceu nenhuma pergunta, não sei se foi alguma aí para você particular. Não, aqui no chat não foi, mas é um assunto, como você disse, que é importante que as pessoas ficam, às vezes, acanhadas de perguntar, mas é importante que passe isso ou para o pessoal do RH, ou mesmo para mim também particular, não tem problema nenhum, eu compartilho depois com o Leonardo. Até com relação à busca de ajuda, tratamento, a gente tem bastante lugar, né, público, caso não sei se todos devem ter, né, plano de saúde, né, mas caso não tenham, eu conheço alguém que não tenham, eu posso ajudar a encaminhar, né, aí fazer um tratamento correto, né? Lembrando, a unidade básica de saúde é o local de entrada, né? Não quero usar meu plano, vai na unidade básica de saúde, com certeza lá você vai ser tratado. Legal, e parabenizar também a Orion, porque dentro dos 5 últimos slides da Larissa, diz ali a respeito da questão da educação, né? E a Orion está contribuindo com isso, não só para os colaboradores, mas também para que os colaboradores possam passar isso para os filhos. Eu tenho uma filha de 17 anos, sei que isso é bem importante, então que vocês possam passar isso para frente também. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar, doutora? Não, Leonardo, não tenho. Eu tenho, só se caso tenha alguma dúvida, me coloco à disposição. E agradecer a escuta das pessoas, os 24 participantes, que é a 25ª sou eu, os 24 participantes que ficaram aí até o final. Legal. Karina, você gostaria de colocar alguma coisa? Eu queria agradecer a participação de todos, agradecer a Larissa, né, doutora Larissa, a disponibilidade da Glaboral em nos atender, e eu gostei muito da palestra. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode mandar para o Leonardo, que ele colocou no chat o e-mail dele, tá? Perfeito, gente. Tá ótimo. Então, obrigada, parabéns. Só para vocês que ainda permanecem, a doutora Larissa estará presente amanhã também. Amanhã. Para a gente falar sobre outro assunto bem importante, né? Álcool e drogas, Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Com certeza, gente. Espero vocês. Obrigada, viu, gente? Obrigada e tenha uma boa tarde para vocês. Até amanhã. Obrigada a todos. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.